Oi, turma, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conteúdos que a gente já deu, né, na sala de aula, mas eu sei que alguns alunos faltaram e, de um modo geral, outros também estão se matriculando agora. E eu vou apresentar para vocês uns conteúdos que a gente já conversou um pouquinho, certo? É bom que fica gravado e vocês podem fazer a revisão para a prova. Falando em relação à prova, quem não tiver condições de fazer a prova, que será na primeira semana de outubro, muito provavelmente, quem não tiver, a gente vai fazer uma segunda chamada. Tá? Eu ainda estou pensando se eu vou fazer. Se eu não me engano, vai cair no dia 3 de outubro. Se eu não me engano. Mas caso a prova seja adiada, eu vou fazer na outra semana, logo em seguida, para dar tempo de vocês fazerem mais exercícios. De um modo geral, não terá mais conteúdo novo. Né? Eu vou terminar o conteúdo agora, mas aí eu posso fazer uma revisão ou coisa parecida, ou uma atividade no dia 13 valendo alguma pontuação, e, mas ainda não está definida. Mas até o momento teremos a prova no dia 3 de outubro, tá bom? Na quinta-feira. Eu sei que teve gente que começou hoje a prova, as aulas, começou a aula na semana passada, teve gente que começou no começo de setembro, teve gente que começou em agosto, né, no início de agosto, então realmente a gente tem alguns probleminhas de datas, mas de um modo geral manteremos o calendário oficial da Fachuca, que é dia 3 de outubro, tá bom? A prova. E não se preocupem, prova comigo não é uma coisa punitiva, é apenas para a gente entender um pouquinho o que a gente está dando, o que a gente está fazendo no semestre. Gente, na aula passada, na sala de aula presencial, a gente falou um pouquinho sobre moda média e mediana, tá? De um modo geral, tá muito alto, não? Então, de um modo geral, a gente vai falar sobre média, moda e mediana. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês do conteúdo passado, da parte que é estatística, e é uma revisão, tá certo? Mas esse aqui é o conteúdo da aula passada. Então, essa aula ela vai se dividir em 3 etapas. Eu vou fazer a revisão da aula passada, média, moda e mediana. Vou entrar em assunto novo, variância, desvio padrão, coeficiente de variância, e vou falar um pouquinho do conteúdo teórico, teoria, que a gente também já deu em agosto, em setembro, que é estatística, como ela se divide. Essa parte aqui, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, do mesmo jeito que essa aqui também, tá? A gente já deu esse conteúdo. Inclusive, tem uma ficha para me entregar desse conteúdo. Então, gente, de um modo geral, vamos andar, vamos conversar um pouquinho. A gente entendeu o que era a tabela primitiva, todo mundo entendeu o que era a tabela primitiva. A tabela primitiva são números de uma pesquisa desorganizados. A gente entendeu que a gente trabalha com pequenos conjuntos, então a gente viu na sala de aula que a gente consegue visualizar o que é uma tabela primitiva. A gente a gente chama isso aqui de medidas de tendência central. Por quê? Porque normalmente elas estão no meio do conjunto. Tá? Elas estão no meio do conjunto. Você vai dividir, organizar o conjunto e essas medidas estão aqui no meio. Tá? Então a gente passou a estudar apenas moda mediana e a média aritmética. Não entramos em média ponderada, entre outras médias. A gente inicialmente só falou de média aritmética. Por quê? Porque a gente vai precisar inicialmente da média aritmética para fazer o cálculo da variância. Então, gente, quando a gente tem aqui a tabela primitiva, né, de um modo geral, aqui a gente tem a tabela primitiva, a gente vai falar mais o conceito de tabela primitiva. Só para a gente reportar novamente, isso aqui, a aula é uma revisão, fazer leituras e tudo, até porque essa aula eu já dei presencialmente, tá certo? Então, ó, vê mesmo, tabela primitiva, ah, tabela primitiva é uma simples forma de a gente organizar os dados que a gente coletou,
tá bom? Então, vê mesmo. Exemplo, suponha que você esteja estudando a quantidade de entregas realizadas por uma empresa de logística em diferentes dias de semana. A tabela primitiva coletada fica assim. Ou seja, na segunda-feira eu peguei 15, na terça-feira 22, na quarta-feira 18, na sexta-feira 22, na segunda-feira tal. Então eu peguei aqui dias alternados, né? Então isso aqui a gente chama de tabela primitiva. Por que a gente chama isso aqui de tabela primitiva, gente? Porque esses dados estão desorganizados, né? Vou botando por dia. Veja, a gente pegou aqui 6 dias, 7 dias da semana. Mas imagine se você pega 360 dias ou pegue 5 anos. Né? De um modo geral, você teria uma quantidade de dias muito grande e uma tabela muito grande. Então a gente está trabalhando com conjuntos pequenos, conjuntos reduzidos. Tá? Então, ó, a tabela primitiva nos dá a visão clara e direta de como os dados foram coletados, permitindo que qualquer pessoa entenda o comportamento da empresa. Ou seja, a gente sabe aqui, olhando essa tabela pequenininha, que qual é o dia que eu tenho mais entrega. A gente sabe que o dia que eu tenho mais entrega nessa aqui é a quinta-feira, tá? A gente consegue ver isso aqui. Gente, eu já vou perguntar a vocês aqui uma coisa básica. Nesse conjunto, quem é a moda? Quem assistiu minha aula sabe. Quem assistiu minha aula presencial sabe. Ah, professor, não assisti, não tem problema. Eu vou, antes de dar o conteúdo, antes de falar o que é moda, eu vou só dizer o seguinte para você. Me diga qual é o número que aí eu vou escrever, porque eu já disse para meus alunos, eu falei que só não foi na aula, mas ó, mais, eu quero saber, quem mais se repete? Quem é que mais se repete aqui, gente? Boa. É o número 22. Então, o número 22, ele é o número que mais se repete a partir do momento que eu tenho o 2 como o número que mais se repete. 22 seria a minha moda. Então, vê que negócio fácil. Veja que negócio fácil, pelo menos para números, para conjuntos pequenos. Vamos ver o conceito agora de moda para vocês dizer, poxa, é fácil mesmo. Vê, a moda é o valor, gente, por favor, pelo amor de Cristo, me ajude a lhe ajudar, que mais se repete. Mais se repete. Não tem outro tipo de. A gente tiver um conjunto que tem um bocado de número que se repete, todos eles não são a moda. A gente está buscando a moda é isso aqui, ó. A moda é o número que mais se repete. Não erra isso na prova, não. Não erra, não, porque eu vou botar na tua prova. E eu boto um bocado de número espalhado no conjunto para você realmente ter o trabalho de contar, para você lembrar, para você entender o que é a moda. E vão ter números repetidos, mas eu quero que você identifique o número que mais se repete, tá certo? E lembre que a gente pode ter bimodal, trimodal, tetramodal, pentamodal. A gente pode ter um conjunto com várias modas, desde que se repitam sejam os números que mais se repitam iguais. Então, como é que eu. O professor não entende essa parte, não. Vamos lá, vamos pegar aqui um conjunto. 2, 2. Isso aqui é um conjunto, tá? Isso aqui é 2, 2, 3, 3. Pronto, esse conjunto rápido aqui. Conjunto M. Aí eu pergunto a você, quem é a moda desse conjunto? Você automaticamente vai me dizer que a moda desse conjunto é 2 e 3. Por quê? Porque 1 se repete 2 vezes, 2 se repete 2 vezes e 3 se repete 2 vezes. Quem se repete mais? Ninguém, não é? Ninguém se repete mais. Então, nesse caso, seria 1. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu disser a você, se eu disser a você, deixa eu ver aqui, cadê meu lápisinho? Ih, travou aqui, pronto, deixa eu ver. Se eu disser a você isso aqui, que esse número aqui,
Meu Word deu uma travada aqui. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Se eu disser a você que o 2, se eu tiver 2, 2, botar um número 2 novamente aqui, e tiver 3, 3, quem seria minha moda? Claro, seria 2, não é? Então, de um modo geral, a gente teria o número 2 como moda. Deixa eu ver se eu consigo botar agora. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Tá travando. Aqui, ó. Se eu botar o número 2 aqui, botar aqui. Então, essa moda que era 1, 2 e 3, essa moda virou moda igual a 2. Por quê? Porque a moda agora é 2. Simples. Então, quem mais se repete é o 2. Tá certo? Então, de um modo geral, é isso que a gente está querendo que você entenda nesse conjunto. Então, aqui a gente vai ter alguns outros exemplos do que é moda, a gente pegou aqui alguns outros exemplos para você poder entender, tá? Isso aqui a gente já deu na aula passada, e você vai ver quem é a moda desse exemplo. Sempre busco colocar alguma coisa perto de logística, tá? A gente viu que era mediana, né? O que é mediana? A gente viu rapidamente que mediana é o número que divide o conjunto no meio. A gente tem, gente, umas regrinhas para mediana. Quais são as regras para mediana? A primeira coisa que você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer para mediana dividir, organizar o conjunto do menor para o maior, tá certo? Então a primeira coisa que você fazer quando você vê um conjunto de mediana, quando eu pedir para você me dê a mediana desse conjunto, o que é que você vai fazer? Você vai organizar ele. Diferente da moda. Na moda você não precisa organizar nada, você precisa contar. Mas a mediana você vai precisar organizar, tá? Então, como é que a gente organiza esse número? Você pega do menor para o maior. Qual o problema? Se tiver número decimal, se tiver fração, você vai ter que saber essas operações, você vai ter que saber quem é menor e quem é maior que quem. Tá? De um modo geral, o que é que eu quero? Eu quero o elemento que está no meio. Então, primeiro passo, grava isso aí. Primeiro passo, organizar do menor para o maior. Qual é o segundo passo? Contar e saber se ele é par ou ímpar. Se ele for par, o que é que você vai fazer? Você vai dividir o conjunto em duas partes iguais e os dois do meio você soma e divide por 2. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo escrever na tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Então, mas aqui a gente vai aparecer para vocês. Tá aqui. Então, por exemplo, eu vou voltar para esse conjunto aqui que a gente viu, para calcular a mediana, que eu já escrevi nele. Vê mesmo, eu tenho aqui, eu vou apagar esse número 2, eu coloquei, e vou botar o número 2 aqui, certo? Aqui. Esse foi o número inicial que a gente colocou. Vê mesmo, gente, deixa eu perguntar um negócio a vocês. Quem é aí? Quem é que a gente tá? O que a gente falou? Eu aqui eu já tenho um número organizado, tá certo? Eu já botei o número organizado, do menor para o maior. Mas imagine que eu pegasse esse número aqui, tivesse 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Então, de um modo geral, o primeiro passo é organizar, tá certo? Organizar. Não achei tudo não. O segundo é saber se ele é par ou ímpar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte para você. Você, depois que organizou, você vai contar esses números aqui. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. É par ou ímpar, gente? Par, né? Então, como ele é par, eu somo os dois, eu divido o conjunto em duas partes iguais, ó, 2 para um lado, 2 para o outro, sobrou esses dois. Eu somo e divido por 2. Coincidentemente aqui, vai dar 4
dividido por 2 vai dar 2. Minha canetinha parou de funcionar, tô fazendo com o mouse, por isso isso é meio feinho, mas quando você vê, você entende. Então, gente, vê mesmo, aqui a gente tem um conjunto com 6 números, tá? Se ele estivesse desordenado, o que é que você ia fazer? Você ordena o conjunto do menor para o maior. Depois você conta a quantidade de elementos que tem um conjunto. E você faz a pergunta: é par ou ímpar? Se for par, você vai dividir para o lado e para o outro quantidades de números iguais e vai ficar no centro os dois números que não estão divididos. Se você botar aqui esse 2 para cá, aqui vai ficar com 3 e aqui vai ficar com 2. Se você botar esse 2 para cá e deixar esse isolado, aqui vai ficar com 3 e aqui vai ficar com 2. Então, esses dois números que sobrarem, você vai somar eles, dividir por 2 e aí você acha a mediana, certo? Então, é assim que faz. E, professor, me explique aí, quando o número for quando eu vou fazer outro conjunto aqui. Quando for ímpar. Então vamos lá. A gente viu quando for par e a gente vai ver agora quando for ímpar. Tá certo? Quando for ímpar. Aqui no meu exemplo agora. Deixa eu ver. Então, ó, quando for ímpar, eu vou ter um. Eu vou fazer o contrário. Eu vou refazer. Imagina que o conjunto que eu vou lhe dar, ele é S igual a 3, 2, 1, 3, 2, 1. E eu peço a mediana. Aí o que, é que você vai fazer? Qual é o primeiro passo, gente? Muito bem. Primeiro passo, organizar. Não, organizar, vou deixar assim. Organizar. Então, organizei. 1, 2, 2, 3, 3, né? Organizei. Qual é o segundo passo? Par ou ímpar? Nesse caso é par, eu vou dividir os conjuntos dois lados iguais, vou somar e dividir por 2, vou achar a mediana 4. Certo? Que foi o que a gente fez há 5 minutos atrás. Aqui eu vou apagar. Eu vou apagar isso aqui que eu fiz. Você pode voltar aí o vídeo para ver. Mas eu vou colocar mais um elemento aqui, ó. Vê o que eu vou fazer. Quer ver que sacanagem? Vou botar o elemento 1 aqui. Está desorganizado. Então, com o primeiro passo, eu vou reorganizar o conjunto. 2, 2, 3, 3. É par ou ímpar agora, gente? O nosso conjunto é par ou ímpar? Se pergunte. Ai, professor, não sei não. Vamos lá, meu filho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, é ímpar. Precisa fazer sominha e dividir? Não. É só você pegar o conjunto, ó. É só você pegar o conjunto que está aqui, dividir ele em partes iguais, ver. Tem 3 elementos para um lado, 3 elementos para o outro e sobra 2. Ou seja, quando for ímpar, a mediana é só o elemento do meio. Nesse caso, 2, igual a outra vez, mas a gente já definiu que quando. A gente já percebeu que quando for ímpar, nem conta eu preciso fazer. É só eu dividir conjunto para um lado, conjunto para o outro, tá tudo certinho. Lembre-se de organizar. Vamos para a teoria, porque a teoria ela é muito importante, apesar de a gente não entender, apesar de a gente não gosta. Mas ó, a mediana representa o ponto central de um conjunto de dados, minha gente, de dados ordenados. Ordene do menor para o maior. Tá? No contexto de estimação, a mediana pode ser útil para determinar, por exemplo, o valor central do salário da empresa, evitando. Gente, bora lá. Mediana, ele é um conjunto de elementos onde você vai, primeiro passo, ordenar ele do menor para o maior. Depois você vai perguntar se é par ou ímpar. Se ele for ímpar, você já tem um número, não precisa fazer nenhum cálculo. Se ele for par, você soma os dois elementos centrais e divide por 2. Tá? Então, tá aqui um exemplo e você vai ver o exemplo. Por último, a gente vai ver aqui
a média aritmética. A média aritmética é muito fácil, tá? A gente viu. Então, você vai. O valor, média é o valor obtido ao somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Ou seja, veja mesmo, gente, eu vou aqui contar esse número, esse número, esse número, esse número, esse número. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 8 mais 9 mais 8 mais 8 mais 7 dividido por quantos elementos eu tenho aqui? 5. Então, você vai pegar aqui, ó, 8 mais 9 mais 8 mais 8 mais 7 é igual a 40. Então, isso tudo aqui somado a 40, e aí você vai dividir 40 pelas 8 horas de trabalho. E você vai, pelos 5 dias de que você tem, e vai dar 8 horas por dia. Tá certo? Muito facinho, mas a aritmética é isso aí. Então, gente, a gente tem aqui o assunto da semana passada, que é média, tabela primitiva, moda, mediana e média aritmética. Semana retrasada não, isso aí é da semana retrasada, tá? Então eu fiz essa revisãozinha para você entender um pouquinho como é que funciona o nosso conteúdo. Então, já já, essa é a revisão, já já eu vou colocar o assunto novo de hoje.